Muito boa noite para você que está chegando no podcast dessa quinta-feira. É um prazer receber você aqui, mais uma vez, para uma entrevista hoje que vai ser bacana, tá bom? E comigo está aqui o Lucas Neres, como sempre, meu parceiro de podcast. Boa noite, Lucas. Boa noite, Luan. Boa noite, prefeito. Boa noite, pessoal. Que noite, hein? Estamos esperando essa noite aí. E está conosco. Pode continuar. Está conosco aqui. Ele é, vamos dizer assim, radialista. E também está no meio político e você conhece ele. E falar para você, a gente estava trabalhando para encaixar na agenda, para bater um papo, fazer uma entrevista. Senhor prefeito Ed Thomas, boa noite, prefeito. Boa noite, obrigado pela oportunidade. A grande dupla, né? Lucas e Luan, né? Na verdade, né? Luan e Lucas. Muito feliz, informação, é direito do cidadão participar desse podcast. Aqui no Inova, que é um centro de tecnologia grandioso. Nós melhoramos muito isso daqui com o secretário Elton, com o Diego, abrindo oportunidades grandiosas. Essa casa, que é o Inova de Tecnologia, é uma referência, certo, para o interior do estado de São Paulo, onde cidades passam por aqui para conhecer, né, esse trabalho que aqui é realizado. Sim. Muitas empresas importantes, empresas incubadas aqui, empresas de startups, né, que vendem para o mundo, né, e a gente tem um orgulho muito, mas muito grande. E eu gosto muito do Inova Kids, que é a molecada, né, que são as crianças. Eu acredito muito que essa tecnologia, né, a velocidade, né, que se pode fazer as coisas através da tecnologia, ela tem que ser dada como oportunidade. Oportunidade que vocês estão aqui, essa ideia de ter um estúdio é algo que eu já pensava lá atrás para servir, né, aqueles que querem empreender, aqueles que querem acontecer, que querem dar informação, que querem mostrar o seu produto. Tem uma casa maravilhosa que é o Inova. Eu estou o prefeito, sempre serei radialista. Eu tenho 40 anos de rádio. O rádio transformou a minha vida, né? Então, o rádio me deu a minha esposa, que era minha ouvinte. Né? Hoje não me ouve mais, logicamente, né? Ouvia no rádio. Hoje, né? O rádio me deu os melhores amigos. O rádio me colocou nesse lugar. Então, 2 vezes vereador, 4 vezes deputado. Eu estou aqui prefeito e eu devo tudo isso a pessoas muito simples, muito humildes, né? Tenho muito orgulho desse cargo, esse enfrentamento dessas dificuldades que é administrar numa cidade de Presidente Prudente. Mas é um orgulho muito grande. É claro que eu incomodei muita gente com a minha chegada. É claro que eu continuo incomodando muita gente, né? Mas Deus é bom em todo momento. E Deus é bom e a gente muitas vezes não tem juízo. Não é isso? Então, eu tenho como profissão. O rádio me faz falta todos os dias. Passei por alguns prefixos, né, onde isso aqui é um instrumento grandioso, uma arma muito poderosa, que constrói, que destrói. E em todo esse tempo eu usei para construir, certo? Para levar a informação verdadeira, a comunicação, porque comunicação é vida. Comunicação é vida. Tudo é comunicação para tudo, sempre. Até quem se comunique com os mortos. Não é verdade, então? Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor, tá bom? É muito bacana o senhor ter disponibilizado um tempo para estar aqui com a gente. Eu peço perdão de não ter estado antes, porque não foi por não querer, fato, né? Justamente de fato, a gente vinha falando com a nossa audiência sobre o que foi passado. Algumas dificuldades na agenda, problemas de saúde, a gente foi passando isso aí. Tá? Isso acho que é de grande valia esse momento aqui. Eu acho que o que passou é de grande valia esse momento, não só para nós aqui do podcast, tá? Nós entrevistadores. Nós não estamos aqui só como entrevistadores, mas como cidadãos também, para levar informação para quem está nos ouvindo. Então é de grande valia esse momento em respeito a toda a população de Prudente. E meu respeito a vocês. Né? A gente fica Esse agradecido trabalho por isso. É grandioso. É grandioso. Eu acho que assim, eu acompanho, acredito que não só eu, mas o Lucas, mas a maioria que está assistindo aqui, um pouco da trajetória do senhor. E eu quero, assim, para quem não conhece, vamos colocar que tem alguém chegando de paraquedas, assim. Vamos conhecer um pouquinho da história do cidadão Ed Thomas. Né? A gente está aqui falando com o prefeito atual da cidade de Presidente Prudente, mas eu acho que a gente vai dar uma recapitulada, acho que é legal para as pessoas conhecerem um pouquinho o cidadão Ed Thomas e depois a gente vai avançando na linha do tempo para que a gente possa ir conversando um pouco mais. Vamos lá, conta um pouquinho onde o senhor nasceu, conta um pouquinho de que família o senhor vem, vamos conversar um pouquinho, vamos bater um papo. Eu sou natural de Santo Anastácio, nasci no Hospital Anita Costa, comecei a nascer no Ribeirão dos Índios,
um patrimônio bem pertinho, que era um patrimônio, hoje é cidade, hoje é município, Ribeirão dos Índios, Santo Anastácio. Eu sou filho do seu Antônio, da dona Cecília, meu pai tem 85, minha mãe tem 83, amor da minha vida, minha inspiração diária, minha referência. Meu compromisso maior na vida foi de não envergonhá-los. Quem não envergonha pai e mãe, não envergonha Deus, não envergonha os amigos. E eu tenho procurado seguir desta forma. Eu fui criado no campo, né? Meu pai peão de fazenda, tratorista, né? Meu pai é meu grande herói, cara. Eu vi ele tirando muito leite, tombando muita terra, empregado, né? Um bom empregado, um bom peão, um jardineiro fantástico hoje, um jardineiro maravilhoso, tem umas mãos abençoadas, certo? Meu pai, ele tomou quase que toda a pinga do mundo, toda a cachaça do mundo. Ele era doente por causa do álcool, né? Ele foi curado pelo nosso amor, eu digo nosso pelo meu e pela minha irmã Edna, né? Quando ele não bebia, ele era legal. E quando ele bebia, ele era fantástico. Certo? Mas ele foi curado, né? E ele foi internado no Bezerra de Menezes por 2 vezes. E quando eu consegui o primeiro recurso como deputado estadual, o primeiro dinheiro que eu mandei foi para o Bezerra de Menezes. Para o mobiliário e para trocar uma ambulância que era 1979, 80, era uma Belina que trocou por uma Doblô. Eu jamais vou pagar essa dívida. Então eu sou filho dos dois. Eles trabalharam no frigorífico Bordon, depois eu vim para a cidade para estudar. Sim. E eles trabalharam lá. Minha mãe é acidentada, né? Sofreu um acidente no Bordon. A dificuldade de andar hoje é muito grande, tem 2 operações. Trabalhava na desossa, escorregou na gordura, bateu as costas, foi operado. Meu pai também. Moram no Jardim Eldorado até hoje, onde eu fui criado, onde eu tenho meus amigos, né? E aí, o meu primeiro emprego, eu fui entregador de frango no frigorífico Yoshio, na Manuel Goulart. Ainda é uma loja de frango lá, se chama Frango Bom hoje, ao lado do supermercado Estadela. A alegria era a feira do sábado e do domingo. Então eu assava frango e entregava frango, foi o meu primeiro emprego. Mas depois eu saí desse trabalho e um amigo chamado Edson Jabá me arrumou para fazer limpeza na Martinópolis Rádio Clube, cidade de Martinópolis. Então eu fui fazer faxina. Depois, isso em Martinópolis? Martinópolis, senhor Nenê Rodrigues. Legal. O senhor Nenê Rodrigues, dono da rádio, ele já avistava o que vocês estão fazendo aqui hoje. O senhor Nenê falava assim para mim, alemão, ele me chamava de alemão, o rádio vai ter imagens. E eu não conseguia entender naquele período isso há quase 40 anos atrás. Hoje eu entendo. Podcast. O rádio, a comunicação com imagem. E as emissoras do país hoje, as grandes emissoras, você tem Jovem Pan, você tem CBN, né? É um rádio transmitido com imagem. E ele já falava isso há 40 anos, seu Nenê Rodrigues. Ele me deixou ser operador, faxineiro, depois locutor, repórter de campo. Eu virei um comunicador. Como é que foi essa oportunidade para entrar? Porque assim, tudo bem, tem essa linha aí, pô, eu tive a oportunidade de fazer a limpeza ali nessa rádio. Como é que surgiu essa oportunidade de ser um... Na realidade, era um emprego. Eu saí de um emprego e meu pai falou, eu não vou deixar um filho na cidade, porque ele vai virar coisa ruim. Ou você arruma um emprego ou você volta aqui para ajudar, para cortar cana, napier, prender bezerro, tratar de porco e de galinha. Sim. Isso é pesado. Sim, claro. Aí foi onde surgiu esse emprego. Quantos anos? Eu tinha 15 para 16. 15 para 16. 15 para 16. Aos 17 eu já era locutor, já estava, né? Era de menor, não podia nem estar no ar, né? Aquela coisa toda. Mas eu fazia um programa gravado na Rádio Difusora, logo depois que eu fui chamava Nossa Música, Nossa Gente. Eu trabalhei na Martinópolis Rádio Clube, depois fui para a Rádio Difusora para trabalhar no escritório. Essa semana encontrei o Dida, filho do seu Luiz Leão, que era o escriturário da emissora. E eu fiz um teste de datilografia com 2 dedos, ele fingiu que eu era bom e deixou um emprego para mim. Ele me deu a grande oportunidade. Quem me deu o nome Ed Thomas foi Mauro Moraes, falecido Mauro Moraes. Mauro Moraes me deu a oportunidade de fazer esse programa. Eu gravei uma propaganda um dia, porque não tinha locutor. Já era fim de expediente, me parece que era um sábado à tarde. Foi da Cassil Baterias, me esqueço até hoje. E foi pro ar. Depois perguntaram, mas de quem é essa voz? A voz é do alemão. Aí foi conversando.
eu ganhei um programa gravado, chamava Nossa Música, Nossa Gente. Mas espera lá, você falou assim, quem me deu o nome Ed Thomas foi... Mauro Moraes. Quem deu o nome Ed Thomas? Por quê? Porque meu nome é Edson. Ah, sim, ele abreviou, deu mas apelidinho carinhoso, vamos dizer assim. No primeiro momento, ele me deu o nome de... Na época tinha Nhonico e Celestino, que é a dupla mais antiga, a maior dupla do país, 2 locutores fantásticos, né? Nhonico, Celestino e quem era? Tinha Nhu Belarmino, tinha muito essa coisa do Nhu, que era do Caipira, né? Tinha o Zé Rubens, enfim... Capuá, e ele falou, você vai chamar Nhô Foguinho, porque meu cabelo era avermelhado, cheio de sarda, né, que era mais novo, né, hoje tá amarela, essa coisa toda, sem pintura ainda, né, e aí eu falei, mas Nhô Foguinho, pelo amor de Deus, né, mas enfim, aí ele pegou um papel, e eu me lembro, eu tô até com um óculos assim, ele pegou e colocou, né, e Edson Tomazini. Falou, Edson é Ed. Falei, minha mãe só me chama de Ed. Nunca ninguém me chamou de Edson. Thomas. Ed Thomas. A abreviatura do nome é Ed, o sobrenome. Ficou bom, viu? Não é puxando o saco, não. Ficou bom. Ficou bom. Ficou americanizado aquela coisa toda, né? Mas foi assim que surgiu. Eu sou grato a essas pessoas, sabe? Não esqueço jamais. Por isso, toda vez que vou falar, eu tenho que lembrar deles, porque fazem parte da minha vida. Eu acho que essa questão de reconhecer da onde a gente começou na nossa trajetória e reconhecer as pessoas que nos ajudaram nisso é muito importante. Não esqueça do início, não esqueça do começo. Bacana. E nessa trajetória, vamos entender como é que surgiu a questão de deixa eu entrar no meio político. Como que entrou nessa questão na tua cabeça? Foi natural, porque meus programas sempre foi o show do Ed Thomas. Porque eu já fazia e eu implementava dentro de um estúdio. Aqui nós estamos em 3 pessoas, tem mais 4 pessoas ali. Mas o meu estúdio, quando eu ganhei o programa chamado Emplaca Tudo, porque eu comecei à noite, né? E fui ganhando, né, audiência. E aí eu fui levado para um horário nobre, das 8 ao meio-dia, cara, que é o top do top. O programa chamava Emplaca Tudo. Placa Tudo, quer dizer, emplaca tudo, para aquela época na Rádio Difusora. E logo depois eu fui contratado para substituir o Eli Frank, que estava na Rádio Prudente, que iria para a Rede Globo de televisão. Foi repórter da Globo, Eli é já falecido, uma voz linda. E ele saiu daqui, foi para a Globo, depois foi para a TV Morena, depois para Sorocaba. E eu fui para fazer o show da manhã na Rádio Presidente Prudente. Aí era das 8 às 10h30. E a Rádio Presidente Prudente, top do top. Fui contratado, meu salário era de um jeito e eu fui ganhando 3 vezes mais, certo? Então fui contratado. E aí eu fazia de manhã e logo depois o Oswaldo Torino fazia o programa à tarde, Comunicação Total. Tinha o Silvio Silva, tinha o Honda da cidade. Era o rádio na sua raiz. Era o rádio de música, o rádio de informação, o rádio de prestação de serviço, de música, esporte, notícia, de atender. Meu estúdio sempre foi cheio de gente. Fazia um espetáculo, brincadeira com um, brincadeira com outro. Pega o peru, pega isso, faz aquilo. Que música é essa? Copiava, e eu copiei até do Silvio Santos, né? Porque nada se cria, tudo se copia. Ele tinha lá o Namoro na TV e eu criei o Clube do Amor, né? Para as pessoas namorarem, se encontrarem. E diante dessa audiência... Não, aí é onde eu vou chegar. Né? Então eu sou padrinho de quase 80 casais que se casaram pelo meu programa, tá? Clube do Amor. E tantas outras histórias. Fiz show em circo, palco em cima do caminhão, Sabadão da Alegria, show da alegria na rua, tudo que você imaginar, né? Aprendi muita coisa em picadeiro de circo. Bom, eu fui chamado para ser apresentador de campanha, né, meu irmão? Então eu fiz... Aproveitaram. Ele tem audiência, vamos chamar ele para ser apresentador de campanha. Tem popularidade e tal. E eu fiz a campanha do Paulo Constantino, prefeito, e Agripino vice. E a partir dali, eu não parei mais, tá? Eu era chamado aqui na região, ali, né? Apresentando comícios, né? Mas daí eu fui ser candidato só no ano 2000, ou seja... quase 24 anos atrás. Qual que era a visão do senhor? Chama de Ed Thomas? Chama de Ed Thomas? Qual que é a visão do senhor Ed Thomas? Como que era melhor, né? A tua visão sobre a política.
Porque assim, acho que a gente está falando aqui com o cidadão Ed Thomas e o prefeito Ed Thomas ao mesmo tempo. Sim. Né? Então a gente está abordando os dois lados. Então eu quero ouvir, na tua visão, como que era a tua visão sobre a política? Porque assim, muita gente tem uma visão sobre a política e depois fala, pô, eu vou trabalhar na política e tem outra visão. Mas como que era a tua visão sobre a política nessa época, antes de entrar como um político? Eu não perdi minha visão política até hoje, né? Por quê? Porque eu chamava o candidato e chamava mesmo, chamava empolgado. Eu estava ali não para xingar ou para criticar pessoas, mas para enaltecer o candidato que eu estava. Então, como eu era do rádio, eu tinha que ler notícias de todos os tipos, principalmente claro. política. Então, você tem que focar, tem que aprender, tem que ler muito, tem que entender sobre tudo, ou buscar saber sobre tudo. Se não sabe, tem que perguntar. Sim. Se não sabe, tem que falar, olha, eu queria saber isso aqui porque eu não sei. Eu acredito que a política é o único instrumento. Ela está demonizada, ou seja, tudo é culpa da política. Quem sabe sim. Quem é que coloca o político? O voto. Claro. O cidadão. Ainda há uma troca política que entristece muito a gente. Porque voto tem consequências, certo? E graves. Então eu nunca vou esquecer de uma reunião política. Isso foi, claro que todo dia eu construo essa paixão política, esse respeito político, em entender que a política é um instrumento transformador. Mas eu estava numa reunião política e a senhora pegou e falou, olha, eu quero dizer uma coisa. Meu marido foi numa reunião aí com um político, disse que chegou em casa, falou, olha, tinha muita gente, nunca vi tanta gente. É mesmo, o cara vai ganhar a eleição, É mesmo, vai ganhar a eleição. Olha, nossa, mas olha, você precisa ver, o que tinha de carne, de cerveja, meu Deus do céu, tinha muito. Sim, tá. E olha, ele é vibrante, ele vai ganhar a eleição, eu acho que eu vou votar nele. É mesmo. E aí a esposa perguntando pro marido, mas ele falou alguma coisa de creche? Não. Ele falou alguma coisa lá do posto de saúde? Não. Também não falou. Mas você vai votar? Nada relevante, estava falando. Então, sabe? Tem o voto inocente e tem o voto indecente. Infelizmente é isso. Mas A minha essência é a da boa política. O que a gente vê, muitas vezes, a politicagem, ela é diminuta. Embora hoje ela virou meme, né? Eu penso que há ladrões sendo muito valorizados, que as pessoas realmente esquecem com facilidade as coisas. Sim. Você entendeu? Tá? E você, através do seu voto, coloca gente boa e coloca vagabundo. E o senhor tinha essa visão antes, vamos dizer assim, antes de entrar, o senhor tinha uma visão de que assim, a política é boa, ou tinha uma visão de que assim, diante dos resultados, eu acho que tem muita sujeira? Sempre. Não, eu conheci os bastidores dela, né? Certo? Em todos os lugares e em todos os segmentos tem o que presta e o que não presta. Né? Então, quando tua mãe e teu pai diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. Né? Por outras vezes a decisão é sua, decisões têm consequências. Por isso que eu falei que o voto tem consequência. Mas o meu respeito pela política, ele já vem não por estar agora, né? Mas desde antes. Você já tinha essa consciência antes de entrar na política, pela minha convivência, que eu convivi com o grande prefeito Paulo Constantino, eu convivi com Virgílio Tiesi, eu convivi com Agripino, né? Eu convivi com Mauro Bragato, eu convivi com o deputado Tadashi Kuriki, eu vi meu pai, sabe, votando com seriedade, eu acompanhando ele. Então eu trouxe isso, então eu não estou aqui. Já chega o que demonizam por aí. Sim. Eu não é fácil. Lógico que não é fácil, mas a criação vem de casa. O meu maior diploma é o meu registro de nascimento. Eu não posso envergonhar o sobrenome da minha mãe, do meu pai, de jeito nenhum. Eu penso nisso todos os dias. As pessoas falam, com tanta dificuldade, tanto problema, você dorme? Eu durmo. A minha consciência é tranquila.
certo? Porque eu tenho uma grande família, eu construí isso, né? Eu aprendi com meu pai e com a minha mãe e com tantos bons exemplos, certo? Porque na política tem mais bons exemplos do que exemplos ruins, tá certo? Esse você extirpa, você coloca ele de lado. Cabe a gente filtrar, né? Eu acredito que diante dessa experiência que o senhor vem carregando até construir isso, quando entrou na prefeitura, eu acredito que já vinha numa carreira política, sendo deputado e tudo mais. Né? Também. Eu acredito que quando entrou, como já morava aqui, como entrou como prefeito de Prudente, a gente foi de grande orgulho, né? Falar, poxa, consegui entrar, o pessoal me elegeu, né? Qual que foi a sensação de conquistar a posição de ser prefeito de Prudente? E não se trata nem de estar prefeito agora, de ser prefeito, né? Saber que eu entrava na casa das pessoas através de um veículo e as pessoas tinham tanto carinho por mim, me tratavam como filho, porque eu sempre tratei as pessoas como mãe, com respeito de pai, de mãe, né? Eu nunca tive um processo em rádio, eu nunca ganhei dinheiro para elogiar pessoas ou para xingar pessoas através de um microfone. Então, eu já sabia o que era, né, essa responsabilidade de entrar na casa das pessoas. E quando eu fui vereador, eu fui o terceiro mais votado. E depois eu fui o mais votado e fui presidente da Câmara. E depois fui eleito deputado, reeleito e prefeito. E prefeito significa confiança acima de tudo. Então, estar e entrar na prefeitura é um grande desafio. Eu sabia de toda a dificuldade enfrentada, porque eu recebi uma administração que vinha de um Covid, que me entregou realmente com Covid, tudo realmente fica em casa, o resto a gente vê depois, aquela história toda. Eu jamais vou esquecer os momentos que eu vivi no primeiro ano da administração, que foi 2021. Eu comecei realmente a administrar a partir de 2022, quando foi se abrindo as portas, foi se voltando ao quase normal. Lembra, né, que foi tirando as máscaras, né? Porque até então a administração era só respiradores, era só ambulância, era só as UPAs, o posto de saúde, transferência, gente morrendo, gente pedindo UTI, a gente sendo acusado por morte de pessoas. Eu ouvi muito isso. Sabe? Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Acho que assim, a gente vai chegando na linha do tempo, a gente vai chegando em alguns pontos, né? Que vai ser bacana o senhor falar. A gente quer, como eu digo pro Lucas sempre, o bacana do entrevistador é ouvir o convidado, né? Mas a gente fazendo essa triagem para que as pessoas conheçam, entendam mais ou menos a linha de visão, porque assim, como eu digo sempre, para qualquer um que chega aqui, por detrás do rótulo existe um cidadão, seja pré-candidato, seja candidato, ou seja uma pessoa que já está no poder, vamos dizer assim, da gestão atual. O senhor tem uma linhagem, o senhor foi vereador, então eu penso comigo que vereador é aquele representante do povo que vai defender o povo de quem está governando ou fiscalizar, né? Então eu acredito que o senhor tem já essa, vamos dizer assim, essa plaquinha de falar, pô, eu sei qual que é essa função, né, de fiscalizar, de falar com o povo. Como o senhor mantinha, né, essa relação? Eu quero ouvir, tá? Eu não quero simplesmente falar. Como o senhor mantinha, ou como o senhor tinha essa proximidade com o povo de levar essas informações, defender o povo, o que era feito, o que não era feito? Fala um pouquinho pra gente possa entender. Claro. Mídias sociais, claro. Instagram, tal. Na minha época não tinha isso. Não tinha, então né? Fala pra gente. Né? O rádio, ele era apenas e tão somente, até hoje, é um dos maiores veículos de comunicação do mundo. O rádio está se transformando todos os dias. Então você tinha um rádio a pilha, que ainda existe. O Rio Grande do Sul está usando muito agora. Sim. Eu vi a Jovem Pan fazendo uma campanha de rádios a pilha para entregar lá para aquelas pessoas que estão ilhadas, né, sem energia, sem nada. Então, um radinho de... Então, eu sou desse período, né? Claro que eu sou do período da energia, que logo chegou. Estar com a população e ouvir a população me trouxe, claro, com certeza, uma bagagem muito, mas muito grande. Todos os dias... Eu estou aí há 20 anos, né, dentro da política, né, mas eu tenho quase que 40 de comunicação, então vamos supor, eu fiquei 30 fora ouvindo as pessoas, sabendo da dificuldade das pessoas, mas o que eu comunicava e aquilo que eu fiz para as pessoas me levou a uma condição política, não que eu pensasse nisso. Sim. Não que eu pensasse em ser candidato, nunca aconteceu como deveria acontecer naturalmente, como aconteceu a minha entrada, né, na política, foi do mesmo jeito que eu entrei no rádio, né, foi meio que, né, na necessidade, na dificuldade e depois na popularidade. Bacana. Ok? Mas de ouvir as pessoas. Então, a gente olha
né? E eu aprendi que a gente só baixa o olho para Deus, né? Aí você baixa o seu queixo. O homem você tem que olhar dentro dos olhos, certo? Eu jamais perdi isso. E eu sempre olhei dentro das pessoas. E eu jamais vou perder, né, a minha essência. O que eu tenho hoje, o que eu sou e que realmente sempre serei, a minha virtude é ser bom. Na política isso virou um defeito. As pessoas falam que eu sou bonzinho demais. Ah, o Ed é um cara muito bom. Isso virou um defeito no mundo que a gente está vivendo. Porque a maldade se instalou. E as pessoas se vangloriam hoje da maldade. É só você ver em comentários. É só você ver em comentários o que as pessoas vibram, de repente, com a desgraça do outro. Né? Que ele passou a perna no outro, ou de fazer simplesmente uma chacota, não é verdade, de algo realmente tão sério. Você acha que todo mundo está ajudando o Sul? Não, tem gente, muita gente criticando, tem gente achando que não, mas isso é do bicho-homem, e eu não quero perder isso. E eu todos os dias dentro da política, estar prefeito e entregar uma obra é de uma grandeza. Quando eu estava no Legislativo como vereador, como fiscalizador e como deputado fiscalizador do governo, fazedor de leis, buscava dinheiro e entregava para um prefeito para ele construir. Hoje eu estou prefeito. Cara, eu tinha um grande sonho. Falei, um dia, se eu for prefeito, eu vou entregar assim uma creche, escola, mas eu não quero entregar o prédio. Eu quero entregar como se entrega uma casa. A chave tá aqui, entra, você vai morar. Que não é de graça. Ah, eu ganhei uma casinha. Não ganhou nada. Você vai pagar por ela, certo? E a escola e a creche você já pagou por ela, que é o imposto das pessoas. Sim, claro. E a gente fez isso no João Domingos. Olha, o prédio está pronto, o secretário de obras, o Matheus, chegou e falou, podemos lá inaugurar? Eu só vou inaugurar com o início das aulas. E aí foi em fevereiro. Uma obra parada há alguns anos, e a gente entregou e você vê a criança chegando com a escola e entrando, e a mesinha que está ali, a merenda que vai ser preparada, e não teve aquele discurso, nada disso. Tem uma placa para descerrar de uma professora que ganhou o nome e tal, e eu chamei duas crianças, puxa aqui a fitinha, a faixinha, e pronto, está inaugurado, vamos estudar. Para a escola no João Domingos foi do mesmo jeito, do mesmo jeito. Então, hoje eu fui no ginásio de esportes, abandonado há 7 anos. Em breve eu vou estar encontrando, vou entregar, fui lá ver o piso que está sendo finalizado, coisas paradas. E aí você entrega um shopping popular, cara, um trem desmantelado, arrebentado, porque eu peguei um trem de ponta cabeça. Uma coisa, sabe? E entreguei o shopping, entreguei o Atende Prudente, entreguei o ginásio de esportes do Cremonese. Pô, mas esse cara não fez nada, certo? Então, quando você consegue asfaltar uma Mendes de Moraes, que é lá na nossa Zona Leste, onde eu também cresci, você entendeu? Que nunca tinha sido recapeada, aquela coisa. Uma JK, a Antônio Rodrigues, que é a entrada da cidade. A cidade não tinha nome, toda a cidade tinha nome. Só uma curiosidade pro Luan e pro Lucas guardar. Andando na rua em uma campanha, foi para deputado, foi o menino Humberto Salvador, falou assim para mim, ô, seu Ed Thomas, e pois não, o que o senhor tem a dizer sobre créditos de carbono? Hã? Quantos anos você tem? Ele falou, 13. Créditos de carbono. Falei, só uma cidade tem crédito de carbono, cidade Panorama, certo? Queima dos fornos, não pode com madeira, vão queimar com capim, fazer tijolos, tal. Aí ele falou, seu Ed, por que toda cidade tem um nome na entrada e Prudente não tem? Detalhe interessante. Deixa eu te perguntar. E aí, hoje tem. Uma pergunta. Hoje tem. Toda candidatura ou todo meio político, o senhor tem ciência disso, né? Existe uma narrativa, quando a gente está entrando, que é ou construída com base na opinião ou na sugestão ou aquilo que a população leva. Porque assim, a cidade vem evoluindo em cima de uma narrativa que a população vem falando, questionando. Aí quem está no poder vai falando, poxa, isso faz sentido, deixa eu melhorar e tudo mais. Como o senhor está adiantando algumas questões aqui de melhorias, isso é muito bacana para o pessoal que tem ciência, que não tem ciência. Diante da narrativa que foi construída no meio da candidatura ou do anúncio político, qual que é a visão do doutor para tanta cobrança, vamos dizer assim? Qual narrativa que foi criada assim? Será que faltou um pouco de assim, vamos dizer,
eu vou ser bem claro, tá? O senhor pode ser... Por exemplo, será que eu falei que faria de mais? Ou será que eu falei que faria de menos? Para ter tanta cobrança atualmente. Fala na visão do doutor, tá? Eu quero ouvir do senhor. Incrementando aí, Luan, ou então faltou talvez uma comunicação, né? Incrementando o que o Luan falou. Vamos por partes. Tudo aquilo que a gente se comprometeu primeiro, de terminar obras inacabadas. E quando você termina a obra, se esquece que ela estava inacabada. A memória é muito curta. Por isso que eu falei de shopping popular, de Atende Prudente, de Cremonese, de creche, de escola. Tudo isso estava parado. Ok? Quando passa a funcionar, é uma obrigação. Eu me comprometi com isso. Eu, através da minha atitude, da minha coragem, né? Porque eu não tenho medo de homem. Eu tenho respeito por homem. Foi o que meu pai me ensinou. Sim. Ok? Eu nunca fiz promessas demais, eu e o Isaac. O Isaac também é um homem de bairro. Né? Como eu falei de Zona Leste, foi um compromisso. JK, Mendes de Moraes. Está cumprido. Sim. Terminar as obras. Está cumprido. Está tudo dentro do conforme. O ônibus era uma vergonha. Eu assumi uma prefeitura. Os ônibus parados. Os motoristas 5 meses sem receber. E não é a prefeitura que paga o salário do funcionário, é a empresa. Nós fizemos a intervenção. O povo queria. A Câmara também queria. Nós abrimos um processo. Isso provoca desconforto. Como provocou. Mas a empresa está aí, está funcionando. É o que a gente merece? Ainda não. Pode melhorar? Todos os dias. Na visão do senhor, o que pode melhorar? Tudo. Dá uma explanada. Melhorar os horários, sim, certo? Mas a gente tem que compreender que hoje você tem Uber, que as pessoas têm anda mais de bicicleta, que a pessoa vai mais de moto, essa coisa toda. Como você paga subsídio? Tem que pagar subsídio para a empresa. Pela tarifa, nenhuma empresa vem, não. Ela vem por quilômetro rodado. Aí eu falei, eu quero com ar-condicionado. E olha só, né? É bacana, você vê a TV lá. E coloca, o ar-condicionado está pingando. Por que o ar-condicionado está pingando? Porque a janela está aberta, irmão. Você, dentro do teu carro, você liga o ar, você fecha tudo. Dentro do teu quarto, da tua casa, também. Senão ele vai pingar. Mas essa é uma das reclamações, não é verdade? Certo? Então, nós tivemos ônibus lá atrás que pegou fogo, caiu o motor, caiu o pneu. Já se esqueceram. Esqueceu-se. Mas eu abri um processo de licitação transparente, íntegro, e ganhou uma empresa. Vai melhorar? Está dentro do contrato, tem que ter mais ônibus novos e tal. Isso nunca foi feito. Está sendo feito. E continuará sendo feito, porque ela ganhou uma licitação. Aí lá vai o Ed Thomas, né? Dentro das promessas, dentro dos compromissos. Sim. Né? LED. Todo dia a televisão. Entregamos o João Domingos e Humberto Salvador. É LED. Mas ele colocava a reportagem de uma senhora, de uma pessoa, com razão, reclamando de 2 lâmpadas queimadas. Não adiantava 1.000, 2.000 num bairro. O que importa é uma lâmpada queimada. O cidadão tem o direito. Isso é narrativa. Isso é narrativa. Não teve informações boas do meu governo. Certo? Em especial da própria TV Fronteira. Eu não posso falar isso da Band, da Record, do SBT. Não. Uma imparcialidade muito grande. O dono, né, pessoa que eu respeito, Paulo Lima, foi candidato, perdeu a eleição. Ele é candidato. Quem está prefeito? Então, a cidade está um caos. E isso é construído todos os dias, todos os dias. Então, o ônibus que atrasou, a lâmpada que queimou, o buraco que está aberto, o mato, para tudo isso, pessoas, isso sempre existiu. Nunca deixou de existir e não vai deixar de existir. O senhor tem uma página no Instagram, certo? Eu até vi lá, tentei entrar em contato, mas depois eu acabei conseguindo falar com o secretário do senhor, né? O senhor como radialista, né? Diante dessas questões, foram feitas algumas promessas, foram obras acabadas que estavam paradas, porém estão construindo narrativa em cima disso. Tendo hoje a mídia que tem, sendo que antigamente, quando o senhor foi vereador e tudo mais, tendo hoje, o senhor acha que faltou um pouquinho mais, talvez, de fazer uma live para explicar para o pessoal? Deixa eu gravar um vídeo. Qual que é a visão? Tudo isso foi feito. Só acessa quem quiser acessar. Eu posso pular o vídeo. Eu posso
simplesmente não se interessar. Eu vou apenas rodando. Tudo, de todas as obras, eu sou comunicador de rádio. Tudo foi feito, não apenas para mostrar. Porque você mostra, você está querendo aparecer ou está mentindo. Se você não mostra, você é vagabundo e não fez. Não fez. O que eu não tenho é dinheiro para mídia de uma forma geral. Eu não tenho um caixa para isso. Uma secretaria de comunicação que tem R$500 mil por mês para fazer anúncios, acima de tudo, de prestação de serviço, institucionais, não de promoção. De forma nenhuma. E o que a gente vê hoje é simples. Você vê um governo Bolsonaro que cortou mídia. E um governo de hoje que tem mídia. Dinheiro manda. O dinheiro manda. Então não faltou informação. Você tem que buscar essa informação. Ok? Tá? Então o que foi construído foi a narrativa ali, né? De um canal, certo? Tá? 8 horas, meio-dia. 7 da noite. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu sou o verme, o vagabundo, o imundo. Tive manifestação na frente da casa da minha mãe. Certo? Chamada de prostituta. Eu estou usando prostituta por respeito ao podcast, mas o nome não foi esse. Ouvi isso na frente da prefeitura. De professor. O que eu ouvi mais? O que eu ouvi mais? Você sabe do jeito que morreu Florivaldo Leal, prefeito de Prudente? Não. Amarretada. E eu ouvi. Em greve de professor, cuidado com o que aconteceu com Florivaldo Leal em prefeito. Uma ameaça. Eu falei, que hora que você vai fazer isso? Pela frente não faz, só se for pelas costas. O que leva a isso? Ah, porque tem buraco? Ah, porque tem mato? Ei, quem faz esse serviço é a Prudenco. A Prudenco. Ela foi roubada durante muito tempo. Tem gente que vai ter que devolver dinheiro. Os presidentes da Prudenco, seja o Valdecir e o Guilherme, andam com segurança. Tá? Quanto a essa questão na visão do senhor, qual que seria uma alternativa para correção dessas questões aí, citando a Prudenco? Não, eu só estou trabalhando e eles só estão trabalhando. A Prudenco tem dívidas. 45 milhões, 50 milhões. Tentou se baixar durante todo esse tempo. Tem mais de 200 processos trabalhistas. Certo? Essa é a empresa de uma gente muito trabalhadora. Quem mais perdeu foi o trabalhador. Nossos varredores, nossos coletores. Muito desvio de função, TACs que eu tenho que cumprir, assinados lá atrás. O que é o desvio de função? De repente o coletor está como motorista do caminhão. E muitas vezes um bom motorista. Só que ele fez o concurso para coletor. Então ele está em desvio de função. E aí eu tenho que cumprir. Gente que teve altos salários. Entendeu? É isso que eu recebi. É isso que eu coloquei a mão. Então, eu coloquei a mão em uma iluminação. Coloquei a mão, certo, numa empresa de ônibus. No lixo de Prudente. Falaram que o aterro tinha fechado em 2006. Mentira! Quem fechou foi a minha administração. A finalização dele, o transbordo de lixo. Nós temos que pagar para transportar o lixo. Passa de 1 milhão, 1 milhão e 300. Certo? Mas já era para ter feito antes, finalizado antes. E junto com o Ministério Público nós fomos e finalizamos. Por que não fizeram? Dá trabalho fazer. Dá inquérito fazer. Tem coisa errada? Lógico que tem. Uma cidade é tocada só pelo prefeito? Não. Os mais importantes são os servidores públicos. E eles são muito importantes. Realizei uma grande vontade. Referência 1. O que é referência 1 dos servidores? Serviços gerais. Vigias, cozinheiras. Trabalho pesado. Quero aumentar a referência deles. Para referência 8. Que lá na frente da aposentadoria vai acrescentar. Fizeram greve através do sindicato. E nunca foi bandeira do sindicato o serviço geral. Qual que era a grande promessa do ED? Equiparar o ticket do trabalhador da Prudenco com o ticket do servidor da prefeitura? Fizemos há 2 meses. Demorou porque eu não tinha dinheiro para fazer, a Prudenco não tinha. Nós pagamos a Prudenco. A Prudenco recebe por medição de trabalho. E eu estou cumprindo com aquilo que eu prometi. Posso ser acusado de um monte de situações. De não cumprimento de promessas? Não.
De vagabundo, não. De ladrão, não. De forma nenhuma, de jeito nenhum. Os que se intitulam e que vão ser candidatos tiveram oportunidade. Não fez. Não fez. Por quê? Por falta de coragem, por falta de atitude. Aí o radialistinha, não sou formado, sou advogado, não sou engenheiro, mas eu tenho uma boa equipe. Sabe? No lugar da saúde, quem que tem? Tem o médico. Sempre foi médico, desde o Covid. Doutor Delta, doutora Márcia e doutor Breno. Eu tenho engenheiro na Secretaria de Obras. Aproveitando que o senhor tocou no assunto saúde, eu ouvi de algumas pessoas que passaram por aqui, também de outros relatos sobre algumas questões precárias nas UPAs de Prudente. Qual que é a visão do senhor sobre isso? O senhor tem ciência disso? Qual que é a visão do senhor? O que o senhor tem para falar para o povo sobre essas questões que acontecem? Filas extensas, médicos, poucos médicos. Fala um pouquinho para a gente possa entender e seja esclarecido isso para a população. Esclareço. Na UPA. A UPA, as duas UPAs é por um consórcio chamado CIOP. São 26 municípios. Nós pagamos quase 5 milhões por mês. Os médicos, como os funcionários, são contratados pelo consórcio, certo? Tem a direção do consórcio, mas ninguém lembra do consórcio. É o prefeito, ok? Essas UPAs ficaram abertas enquanto hospitais fecharam no Covid, as UPAs ficaram abertas. Gente que vinha de Machado, de Alfredo Marcondes, encontrava a UPA aberta. Fechou aqui a porta de Santa Casa, o HR vai fechar, a UPA continua aberta. E ficou aberta. E esse povo da saúde trabalhou muito. Trabalhou bastante. Nós sempre teremos problemas. Sim, e médico, infelizmente, ganha pouco. A saúde tinha que ser muito valorizada dentro da pandemia e o pós-pandemia, dentro das condições da prefeitura. Não é o governo fazer um projeto, ok? E nós colocamos dentro do piso, seja trabalhadores da saúde e trabalhadores da educação. Foi essa administração que fez para cumprimento de lei, tá certo? Quanto a médico, eu vi a entrevista ontem, né? Comissão da Câmara foi lá. Tinha 5 atendendo à noite. Tinha 5. Sabe? Nem tudo é verdade. Nem tudo é mentira. Eu tenho um secretário de saúde médico se relacionando com médicos. Médico plantonista estão lá. UPA hoje, posto de saúde, está melhor que plano de saúde. Vai ver a espera de um plano de saúde. Não é menos que 2 horas. Qualquer plano. Vai numa UBS, nossa... Vai numa UPA, claro que vai ter sempre espera, é lógico que vai ter sempre fila, mas não é só aqui, é no geral. As pessoas adoeceram mais ainda ao pós-Covid, as sequelas de Covid, as comorbidades que vieram, você entendeu? Mas nós temos uma saúde que foi premiada, não foi noticiado pela televisão, rapaz. O país tem 6 mil municípios. Cidades acima de 200 mil habitantes. Sabe qual é a primeira saúde do país? Em atenção primária? Presidente Prudente. Eu que falei? Não. O Ministério da Saúde. Você viu essa notícia? Claro que não. Por que eu vou dar essa notícia? Eu vou enaltecer o Ed Thomas. Nós temos que caçar o Ed Thomas. Nós temos que desgastar e sangrar, porque esse cara pode crescer muito. E é isso, certo? Essa é a verdade. Está entre as 3 melhores saúdes do Estado. Foi o prêmio Band Cidades. Entre as 3 melhores mobilidades do Estado. O tanto de rotatórias. Está gastando dinheiro nessa rotatória? Não, preparando a cidade para o futuro. É assim que ela deve ser feita. Colocando sinaleiros onde falaram que nunca ia conseguir. Mas essas notícias, elas não são manchetes. De jeito nenhum. Se pagar, sim. Se pagar, aí é outra coisa. Prefeito, tá? A gente vai continuar, tá? Como a gente tá tendo interação, topa responder algumas perguntas de pessoas que estão no chat? Qualquer pergunta. Lucas, seleciona as perguntas aí. Vamos ver umas perguntas para eles, quem tá no chat. Aqui no chat a gente teve algumas discussões aí, né? O pessoal meio calorado aqui no chat, né? Olha só, tô vendo aqui, ó, paciente morrendo esperando essas transferências para hospitais. Tem razão. Isso se chama vaga cross. Quem transfere é o governo do estado. A UPA é a emergência. Nós recebemos o primeiro tratamento. O nome dessa pessoa é inserido para a Secretaria de Saúde do Estado, para transferir, seja para a Santa Casa, seja para o HR,
ok? Tá? Então vamos repartir responsabilidades. Vaga cross é um problema crucial. Dr. Eleusis Paiva, secretário da Saúde, médico muito competente, está tentando, né, fazer vaga cross regionalizada. O que é isso? Paciente de Prudente ficar aqui realmente em Prudente, de Assis fica em Assis. Porque com a vaga cross, aonde sair a vaga, certo? Ele é transferido, seja para Assis, seja para Presidente Venceslau, seja para Marília, onde tiver. Mas essa transferência é feita pelo governo. Respondido. Lucas, faz a pergunta. Olha, tem uma indagação aqui, falando aqui que os ônibus, eles estão mais parados do que se movimentando na cidade. O que o senhor tem a dizer sobre isso? E eu já posso emendar uma pergunta Claro aqui. Que pode. Para esse grupo de pessoas que está atacando o senhor, atingindo o senhor, tudo mais, o que o prefeito da cidade tem a dizer para esse grupo específico? Tá. Olha, primeiro vamos falar dos ônibus, certo, que todos os dias tem a necessidade de melhorar. A empresa tem um contrato para cumprir, não é verdade? Tá? Os horários de pico podem botar reparo, como diz nós aqui do interior. Olhem os ônibus na parte da manhã e no final de tarde. São os períodos de maior volume de pessoas. Na parte da tarde, ônibus andam vazios. A cidade cresceu, quase que 30 bairros dentro da nossa administração. E é claro que esse número terá que ser aumentado. É claro que a empresa tem a obrigação de colocar mais horários. Sim. E a gente faz essa cobrança, que precisa realmente melhorar. Mas nós temos uma empresa, a Sou Prudente, que ganhou essa licitação, tá certo? Que nos dá uma segurança, porque ela tem 1.000 ônibus espalhados em 15 municípios dentro do estado. Não significa que nós não teremos problemas. Eu lembro lá atrás do abandono dos profissionais da Prudente Urbano, certo? Sem salários. E o meu primeiro pedido foi que a empresa ganhadora empregasse esses motoristas. E assim foi feito, para que eles não ficassem realmente desempregados, e eram profissionais que conhecem. Ou seja, foi um enfrentamento. Hoje você vê notícias a toda hora do PCC operando transporte. São Paulo é um grande exemplo disso. E eu tenho muito orgulho de ter feito essa licitação. Não é o que a cidade ainda merece. Mas a outra também tinha muitos problemas, e as pessoas merecem sim o melhor, um bom horário, né, para não andar apertado, em sardinha. Mas isso é tudo realmente com o tempo, e nós fazemos essa cobrança. Ninguém quer realmente esse desconforto. Mas lembra do que era do passado. As pessoas esqueceram daquilo que realmente já viveram, né? Da forma que a gente pegou o transporte dentro de Prudente, e vai melhorar, eu tenho certeza que vai. Quanto a esses grupos, sim, algumas páginas e alguns blogs, eles recebem por isso. Já estão recebendo. Você sabe como será a eleição em outubro? Você verá poucos cabos eleitorais na rua. Sabe por quê? Porque o cabo eleitoral vai estar aqui, recebendo por aqui, ou para atacar ou para elogiar. Serão contratados por aqui. Mas já tem gente contratada. Para isso. Porque é fácil. Como é que você critica uma creche entregue? A gente fazendo campanha para o Rio Grande do Sul e tem gente criticando. É tudo, sim, orquestrado. Tem gente com razão, porque eu respeito muito a rede social, daqueles que me tratam com respeito e com educação. Sim. Eu respondo: ô prefeito, esse horário de ônibus aqui, tá com problema. Opa, metade da cidade tem o meu WhatsApp. Metade da cidade, certo? E eu recebo ameaças por ele. Que ameaça não faz, certo? Tem alguns processos abertos? Tem. Eu fui aconselhado a abrir processos, sim. E é necessário, e eu recomendo que se faça. Você pode escrever o que quiser.
desde que você tenha certeza. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor, abordando isso aí, tá? Como eu disse, o nosso papel aqui é intermediar, ser o interlocutor de quem está nos assistindo e a gente escuta no dia a dia. Fica à vontade, e esse momento é um momento muito assim, pô, não esperado. Não, constrangido jamais. Não, tô falando em perguntar, porque às vezes, né, a pessoa fala, não vou pode perguntar aquilo que quiser, sem isso é ótimo. E eu fico feliz. Lembrando que o compromisso não é com a gente, é com o povo, lembrando que nós somos cidadãos também. Eu queria ter mais oportunidades como essa. Quem sabe eu tenho uma oportunidade no debate, né? Não vai sobrar só nessa. Né? Vai ter outras oportunidades. Uma pergunta, tá? Eu quero ouvir do cidadão, depois do prefeito atual de Prudente, sobre liberdade de expressão, certo? Não pode acabar nunca. Eu recebi um comunicado. Mesmo sendo xingado, criticado, eu recebi uma informação. Sou a favor, não se pode tirar esse direito da pessoa, não. Eu recebi uma informação sobre algumas pessoas que fizeram por exemplo, influencers, algumas pessoas que fizeram alguns vídeos ou lançaram algumas informações e chegou até mim. Eu quero ouvir do senhor, tá? Sim. Que foi aberto processo contra outras pessoas. Eu quero ouvir do senhor. Fale aqui, esclareça pra gente. Claro que foi. E será aberto. E será aberto. E tem que ser, e qualquer cidadão tem esse direito. Se você escreveu aqui, tem consequências. Verdade. Tem consequências. Agora, quando o cidadão grava um vídeo falando, precisa apanhar na cara, não tem homem para isso. O único que podia fazer, nunca fez. Meu pai. Nunca fez. Apanhei dele uma vez. E não foi no rosto. De forma nenhuma. Então, agora, você se orquestrar, ganhar dinheiro para passar na frente da casa da minha mãe e falar, aqui mora a mãe do vagabundo. Oh, gorda aleijada. Tem limite, irmão. Sim, claro. Eu sou um ser humano. Quem me conhece sabe da minha índole, do jeito que eu sempre tratei as pessoas e continuarei tratando. Então, vai sim. Se chamou de corrupto, vai responder. Vai ter oportunidade de o quê? De provar que eu sou corrupto. Isso. Se me chamou de vagabundo, vai ter oportunidade. É só um inquérito só. É só isso. Vai lá, pode escrever. Aí vai ter oportunidade. Você junta provas, não é verdade? E vai lá e fala aqui. Né? É isso. Simples desse jeito. Tem mais uma pergunta, Lucas? Prefeito, o Perucci Matheus, ele pergunta aqui, ó. Prefeito, para uma boa gestão do município, é indispensável uma boa relação com a Câmara Municipal. Em alguns momentos, observamos um certo atrito, desgaste nessa relação. O senhor poderia comentar sobre isso? Claro que sim, até pelo respeito pela Câmara e pelo Legislativo, porque eu fui vereador, não é verdade? Então eu conheço o trabalho do vereador. Vereador é para-choque do povo, né? Certo? Vereador é fiscalizador, fazedor de leis, faz indicações. Agora, não se pode tudo. Assim como a Câmara cumpre leis e precisa cumprir leis, eu também cumprir leis. Eu tenho que fazer tudo dentro da lei. Um último processo que teve, né, pedindo aí sobre a cassação, porque eu não teria feito a reforma no posto da Vila Marcondes. Olha, não se tem empresas para se fazer obras de 50 mil reais. Ok? Nós temos que juntar um dinheiro, ok? Para que seja um atrativo para uma licitação. E a empresa que ganhou a licitação de 90 mil, de 100 mil, ela foi desclassificada. Foi desclassificada pelo prefeito? Não, pela comissão de licitação. Quem é essa comissão de licitação? Servidores públicos, concursados, estudiosos, pautados para aquilo. Essa empresa nunca fez uma obra dessa, está desclassificada. Então vamos caçar o Ed Thomas, porque já passou 2 anos e não foi feita essa obra. Ok? Legal. Gente, eu cumpro leis. Então eu fui vereador. Então eu sempre busquei ter um bom relacionamento com a Câmara Municipal. Tem situações envolvidas, tem egos, na verdade, tem quem só queira realmente fazer o espetáculo, certo? A pirotecnia. Caramba, a Câmara tem vereadores, cara, que me ajudaram a buscar dinheiro, recursos para a cidade. E tem vereador que não moveu uma palha, nada presta e nada serve. Você entendeu? Tá? Então, é apenas e tão somente eu quero uma mídia, né? Junte-se aos bons, e será um deles.
Junte-se aos maus e será pior do que eles. É simples desse jeito. Então, meu relacionamento, seja com todos os vereadores, mesmo com os que votam contra, porque é a liberdade que ele tem, é sempre de um bom diálogo. Mas eu tenho os meus limites também de atendimento. Prefeito, hoje pela tarde eu recebi uma pergunta de uma pessoa anônima. Ela pergunta assim, até o final do seu mandato, o que o senhor pretende realizar na cidade de Presidente Prudente? Eu tenho muita coisa ainda para terminar. A iluminação pública de LED está batendo 97%, certo? Tá? Finalizamos, né, o aterro, o transporte do lixo, ok? Eu sei que o maior problema da nossa cidade é a zeladoria, que é o mato, que é o buraco. Quem é que faz esse trabalho? É a Prudenco. Nós temos trabalhadores suficientes? Não. Hoje nós devemos ter 60 detentos, 60 pessoas do sistema carcerário que trabalham muito, também ajudando, assim como outras cidades também têm. Ou seja, a cidade cresceu muito. A Prudenco não tem pernas nem braços para tudo isso, mas está sendo bem administrada, bem tocada. Eu vivi momentos de dificuldade, de um caixa muito baixo, de pessoas que fecharam suas lojas, né? Até pessoas que incentivavam, né, ao fica em casa, ao comércio fechado, serão candidato, viu? Quebrou gente no comércio e vai ser candidato, prefeito, a vereador. Estava escondidinho na pandemia, não é verdade? Então, o que eu pretendo? É deixar uma cidade melhor do que eu recebi. E eu tenho certeza disso se eu não ficar. Eu vou entregar uma cidade melhor do que eu recebi. O doutor Nelson Bugalli teve muitas dificuldades. Ele pegou um ano também de pandemia. Muitas coisas não foi porque ele não quis fazer. É porque não tinha como realmente terminar, né? Agora, salvadores da pátria, de forma nenhuma, de jeito nenhum. Então, eu tenho a certeza que entregarei uma cidade melhor do que recebi, né? As nossas escolas, nós estamos climatizando hoje, conversando com o nosso pessoal da educação, né? A gente já está climatizando mais 12 escolas com ar-condicionado. Mas a gente tinha que trocar o padrão dela, porque o fio, né, era fininho, não dava. Você colocava, ligava um ar, caía tudo, né? Em outro lugar teve que tocar o transformador na rua. As escolas sem AVCB, nós temos essa exigência, senão a prefeitura vai ser multada. Se cada prefeito tivesse feito um pouco de AVCB, um pouco de climatização, seria melhor. Por exemplo, você tem lá Terras do Imoplan, um bairro que começou errado, 40 anos, certo? Sem nenhuma melhoria. Então, nós levamos o ônibus, entra lá, certo? O lixo que era colocado em caçamba, não, hoje tem a coleta. Nós vamos entregar uma ponte na Avenida Miguel Sloma, com Assis Chateaubriand, né? Uma ponte de 700, 800 mil reais. Como entregamos a ponte do Mandaguari, que a televisão mostrava toda hora. Então, tem obras em todo canto pela cidade, sabe? Agora, se você se pautou pela televisão, infelizmente, eles não mostraram essas obras. Eles não mostraram. Não vão mostrar de jeito nenhum, de forma nenhuma. Excelente. Mas há aqui uma consciência muito, mas muito tranquila de um dever enorme. Eu estava aqui, e o Cleiton ainda passou, né? Olha, a pavimentação de Ameliópolis. Eu era deputado e a gente já pedia. São quase que 10 quilômetros entre Ameliópolis e o Rio do Peixe. Vai ser uma outra entrada de Presidente Prudente. Ela está asfaltada. Está asfaltada. Nós buscamos isso com o governador Rodrigo Garcia e pago pelo governador Tarcísio, de uma obra esperada há 100 anos. Há 100 anos, certo? Nós teremos aqui um hospital Luci Montoro, que o governador virá entregar, que não tinha nem o terreno. Eu doei o terreno através da Câmara Municipal, do bom relacionamento, e o hospital está terminado, 90% de obra terminada aqui no Cervantes, para atender 40 cidades de pessoas que precisam de uma prótese, de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Uma obra que é do meu coração e é da minha esposa, e eu agradeço a ela por isso. E Prudente não queria construir, rapaz. Qual é a obra que os prefeitos não quiseram construir? Sabe qual foi? O Bom Prato. Vergonhoso. Entrar até na justiça para obrigar a prefeitura a construir. Eu entrei e eu só tinha 500 mil. Falei, não,
como é ligado à Secretaria de Assistência Social, e minha mulher é assistente social, a Clélia, nós vamos fazer isso. E nós entregamos esse bom prato. Busquei 500 mil para o deputado Alex Manente, colocamos 1.200.000, 1.100.000. Colocamos mais dinheiro que o governo. Vai lá comer aquela comida. Não é para a população de vulnerabilidade. População vulnerável não precisa nem de R$1. Eles têm um cartão permanente. Vá, pessoal do comércio. Quanto é que custa hoje uma coxinha e um refrigerante? Hã? Quanto custa? Agora vai lá por R$1 comer, tem o café da manhã, certo? Essa obra, eu tive a alegria de poder entregar e eu agradeço a Deus por isso. Mas já esqueceram. Por que se esquece tão rápido? Ah, porque a mídia não mostrou. Ah, a comunicação, caramba, eu gravei os vídeos do Bom Prato. Mas tudo isso realmente se perdeu. Então, a política daquilo que eu falei no início, da mãe que o esposo chegou, falou, o candidato estava lá, tinha 200 pessoas, mas falou de política. Não, tinha só o churrasco. Não é isso, cara. Não é isso, é o futuro. Nós temos 19 mil crianças na rede municipal. Tive tanto trabalho para poder uniformizar essas crianças, para poder reformar essas escolas, tá? De poder dar o melhor, o tanto que eles sofreram realmente no Covid, que os professores também sofreram, que os profissionais da saúde. Será que renovamos a frota? Ambulância, tudo sucateado, tudo arrebentado. Você já pensou 5 ambulâncias novas quebrar na semana? Você já pensou colocar areia num tanque do trator? Você já pensou colocar pó de serra no caminhão concha? Por que é isso? Por que esse tipo de situação? Para quê? O porquê? Então, a minha pessoa não é bem vista por esses grupos que ficaram aí durante tanto tempo. Esse radialistinha de porcaria. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Tem uma questão que é muito polêmica que vem correndo. Eu acredito que muita gente sendo prejudicada, inclusive eu, que não moro em Prudente, mas pretendo vir para cá muito em breve. Tô praticamente todos os dias aqui. Já enfrentei isso. A situação do Parque do Povo, prefeito, aquele alagamento terrível em época de chuva. Fala um pouquinho pra gente a visão do senhor sobre aquilo. Qual que foi a visão? Pô, eu vou assumir uma gestão, Parque do Povo alagando, histórico isso aí, vamos dizer. Qual que é a visão do senhor? Qual é uma visão futura que dá para ser feito melhorado? Porque assim, muita gente está sendo afetado e correndo até risco ali. Não tem só o Parque do Povo. Sim, muitos outros pontos. 43 pontos de alagamento. Nós enviamos para a Câmara Municipal um pedido de empréstimo de 90 milhões. Fortuna, né? Só o projeto do Parque do Povo, para assinar, passa de 5. O engenheiro tem que garantir. Ele tem que garantir. Então é uma obra de 50 milhões. Para mais. Para mais. Ela foi feita para aquele período. Tubos ármicos em alguns lugares. Eu entrei dentro das galerias. Tá? Tubos ármicos. E vai cedendo, como cedeu na Zona Leste. Uma dívida de o Cleito me ajuda, 1979, 1900... A finalização do Parque do Povo, né? Onde finaliza o Parque do Povo? Lá pertinho do shopping. Da rotatória. Isso, né? Sim. Ali. Foi finalizado. E lá naquela época deixou de pagar uma empresa R$100 mil. 100 mil. Faz a conta. Vamos colocar 1980 para 2024. Chegou a fatura. A empresa entrou na justiça. Ela não recebeu. Ela foi para a justiça. E ela ganhou na justiça. O que era 100 mil, 1.900.000. Do Parque do Povo. Por algum motivo não foi pago. Essa administração, que entrou com 500 mil, a Prudenco pagando, trabalhando mais, e parcelou em suaves prestações de R$65 mil. Senão ia bloquear a conta da Prudenco. Contas não pagas. E tantas outras que chegaram. E tantas que ainda estão chegando. De contas não pagas, de processo não paga. Mas isso é para quem administra. Faz parte. Sim. Faz parte. É dessa forma. Então esse dinheiro foi pedido para a Câmara Municipal. Nós estivemos lá.
não só para o alagamento no Parque do Povo, onde a prefeitura tem a obrigação judicial de apresentar um projeto para o Parque do Povo. A prefeitura tem caixa hoje para isso? Não, só com financiamento. Certo? Só com financiamento. De repente, porque o Ed pediu, se o Ed faz lá, contém o alagamento no Parque do Povo, esse cara vai crescer demais. Não votar não, em dinheiro. Não votou. Não votou. Eu preciso de recurso. Vou fazer o projeto, certo? Nós sabemos que é um gargalo, que é um funil, certo? Que isso foi se afunilando, afunilando, e a água, como ela não acha saída, ela vai, né, alagando. Então, é uma grande engenharia, piscinões que deveriam ter sido feitos, que não foi, ainda dá para fazer? Dá, precisa de dinheiro. Fui em Brasília buscar 50 milhões, porque a gente só consegue um empréstimo se a prefeitura tiver kits. Ela está kits, certo? Ela não está de forma nenhuma judicializada, mas não foi aprovado esse recurso. Sem dinheiro. Me fala uma coisa sobre essa questão de dinheiro, vamos lá. Na visão do senhor, tem alguma estratégia, alguma para aliviar esse gargalo assim? O decreto meu é de economicidade. Cortar, e vem assim, a gente vem cortando. O tanto que nós gastamos durante o Covid, o gasto era só realmente com saúde. Você lembra que as dívidas foram todas empurradas para pagar depois? O depois sou eu. Estamos pagando. E me conta uma coisa. As pessoas perderam seus empregos, fecharam suas lojas. Ela deixa. Qual é a primeira coisa que ela não paga? O imposto. Sim. O imposto, porque ela precisa comer. Essa pessoa precisa vestir as crianças, porque a criança precisa ir na escola. A prefeitura faz com dinheiro, com economicidade. E é o que eu venho fazendo nesses quase 3 anos e meio que eu estou dentro da prefeitura. Na visão do senhor, me fala como é que funciona. Porque assim, uma questão que tem muito, que é muito questionada e muito pautada para uma pessoa que está ali dentro, né, o prefeito e tal, são a questão dos cargos de confiança. Hoje eu quero ouvir do senhor sobre questionamentos como... Tem 70. Fala. Sim. Já teve mais. Teve o quê? Quantos? 195. 70. Tem cargo de confiança que trabalha. Eu preciso deles. São pessoas técnicas. Não é aspônio. De forma nenhuma. Eu tenho chefe de gabinete. Você entendeu? Os secretários são cargos de confiança. Profissionais. Tem médico que, Dr. Breno, hoje perde dinheiro sendo secretário. É um médico. Essas pessoas foram escolhidas tendo a habilidade para exercer tal função? Não pode ser de outra forma. Tá. O TAC que deixaram para que eu cumprisse, que assinou para que eu cumprisse. Sim. Cargo de confiança tem que ter só faculdade. Tem que ter faculdade, não pode. Tem dia que eu preciso tanto de mais eletricista, cara. Eu sou tão a favor de curso de qualificação. Olha só o que fizeram. Perdão. Tô sarando uma gripe aí. Eu precisava tanto, rapaz, de um bom encanador, sabe? Posso fazer, fiz o concurso. Pra pedreiro. Chamamos 20. Apareceu 3. Isso eu poderia nomear, né? Porque o bom pedreiro... O que o pedreiro, ele é menor que um cara diplomado? Porque tem engenheiro que não é pedreiro. E tem pedreiro que é engenheiro. Tem farmacêutico que é médico. Tem médico que não é nem farmacêutico. Eu assinei esse TAC. Todas as pessoas que são contratadas, elas seguem um olhar do Ministério Público, certo? Do Tribunal de Justiça. E muitos cargos foram embora. Então eu estou dentro da lei, certo? Com pessoas trabalhando, seja na Secretaria de Educação, certo? Seja na CEMOB, seja na Secretaria de Meio Ambiente, tá? Seja em qualquer outra secretaria, são pessoas pautadas dentro de um TAC com um acompanhamento jurídico. O nosso tempo é curto. Eu costumo falar sempre para quem chega aqui. Teve pessoas que já foram entrevistadas com a gente, nosso tempo é muito curto. Eu só queria a gente ficaria muito tempo aqui conversando. Eu só queria poder dar um toque, né? Porque eu sou de bairro, né? Nós temos uma grande obra que nós vamos entregar. Sim. Né? Que a gente entregaria mais? A ligação do Humberto Salvador com Cremonese e com João Domingos. Ninguém acreditava nessa obra. Uma obra de 20 milhões. Uma avenida de quase 3 quilômetros.
E nós fizemos uma permuta diária sem dinheiro envolvido, uma pela outra. E é uma localidade que vai crescer muito. E as obras estão acontecendo. São 3 pontes ali, uma grande avenida. Prudente tem sim um grande problema de zeladoria. Eu não tenho gente suficiente na Prudenco. Eles têm trabalhado diuturnamente, certo? Eu peguei uma cidade com 63 varredores. Nós fizemos concurso, tem 110, mas eu precisava de 300. Não se tem dinheiro para tudo isso. As pessoas hoje, muitas, não querem nem varrer a calçada. Tanto é que outro dia ameaçaram uma varredora. Você não vai varrer minha calçada? Falou, não, mas a calçada é da senhora, não é minha. O que é da prefeitura é a guia, a sarjeta, é o asfalto, certo? E eu não posso obrigar as pessoas. Eu nunca vi tanto lixo. As pessoas espalhando. E é em todos os lugares, seja aqui em São Paulo. Por que isso? Porque, sabe, faz uma declaração de amor para a cidade. Leva isso no ecoponto. É triste você ver uma sacolinha de lixo, sabe, com o lixo do banheiro, o lixo da cozinha, jogado num terreno baldio. Tem a coleta um dia sim, um dia não. Nós locamos caminhões para não ter mais problema de quebra, para cuidar do nosso funcionário. Estão locados rodando a cidade. Mas eu preciso de ajuda das pessoas. Eu preciso de conscientização e eu só estou acreditando nas crianças. Então, quando eu assumi, nós descarregamos um caminhão de lixo na rotatória do shopping que era para chamar a atenção, mas não adiantou nada. Por que tudo isso? Sabe? Aí vem o rato, aí vem a dengue, aí vem a barata. A gente precisa se ajudar. Claro. Não pode ser dessa forma. A cidade não é do prefeito. Você pode não gostar do prefeito, mas gosta da cidade, caramba. Sabe? Faça uma declaração de amor à cidade. Então, é esse enfrentamento que a gente vem tendo desde que eu assumi a prefeitura. Não há omisso, não há realmente incompetência de forma nenhuma, tá? Mas, infelizmente, o porquê de tanta gente brava, e eu vou repetir. O meu erro é que, em vez de tirar as tetas, eu tirei a vaca. Muita gente mamando. Acabou a mamadeira. Mas pode voltar. Pode voltar, tenha certeza disso. Sabe? Tá? E não há nenhum receio, não há nenhum medo, de forma nenhuma. Mas que a cidade foi muito roubada, foi. Muito. O senhor pensa em se reeleger? Pensa em se... Não, eu penso em participar. Eu estou ouvindo, primeiro Deus, certo? Ouvindo minha família, né? Porque eu tenho uma grande mulher, cara, ela é muito melhor do que eu. É mulher, ela é secretária. Um jornaleco chegou a colocar parente empregado, que é a minha mulher e minha filha empregado na prefeitura. Minha mulher trabalha na prefeitura, sem salário. Não tem salário. A minha filha trabalha na prefeitura, mas é servidora, concursada, médica. Em algum momento foi transformada em vagabunda e safada. Por gente poderosa. Eu não vou esquecer disso. Eu preciso defendê-los disso. Eu tenho muita coragem para isso. Muita coragem para isso. Então, eu gostaria de aproveitar esse pedido. Faça as críticas pro Ed. Meu couro é grosso. Não fala da mãe, não. Não faz palhaçada de forma nenhuma. Eu estou registrando boletim de ocorrência, sim. E continuarei. Há em mim uma decepção humana muito grande. Mas eu não deixei de ter fé. Não deixei de ter fé. Cara, eu não sou melhor do que nenhum outro prefeito. Mas eu não sou pior do que nenhum outro prefeito também. Eu peguei um estrago muito grande e tenho feito esse enfrentamento desde então. Enquanto eu entrava em posto de saúde e em UPA, na época do Covid, e eu perdi dentes por isso, tinha gente recolhendo sacolinha de lixo, fazendo chacota, fazendo meme para a internet, gozando com os trabalhadores da Prudenco. Vai ser candidato. E falou que tinha que ficar fechado. Falou que tinha que multar o povo. E vai ser candidato. Tá certo? A gente vai precisar lembrar de tudo isso daí. Ed, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelo desabafo, tá certo? É só o desabafo não de um prefeito, não de um político, de um homem. Que eu continuarei sendo em todos os momentos. Em todos os momentos. É que eu fui criado assim. Eu digo aqui que esse momento foi em respeito à população,
tá? De grande valia para expor visões, ouvir questionamentos, isso é muito importante. E eu espero que diante de projetos, de visões, o senhor venha mantendo aí esse contato e cada vez mais de forma transparente com a população. Acho que isso é muito bacana, tá? Nós vamos fazer um encerramento, o senhor no final vai dar uma breve finalização, tá? Pra gente encerrar. E eu quero agradecer a cada um que participou. Sei que tem muitas questões aqui, pessoal, que vocês colocaram no chat, mas o nosso tempo é curto. Quem sabe em outro momento a gente convide o Ed novamente aqui para vir bater um papo, tá bom? E também, tá claro, tá na prefeitura ali para ouvir vocês, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela participação mesmo, tá? Nós vamos ter esse cortes depois para lançar para vocês aí, para vocês ouvirem o que ele já falou aqui, tá bom? Vai ter também o vídeo gravado no YouTube para vocês ouvirem a entrevista inteirinha. E eu coloco a cara assim para bater, tá? Isso é ótimo, coloco a cara. Em qualquer momento, na rua, qualquer lugar, né? É só se achegar. Isso. Se chegar com respeito, terá muito, mas muito respeito. Isso, tá certo? Tá? Só quero lembrar que eu não ando com segurança, tá bom? Tá certo? E o carro que eu ando é um Polinho, ok? E sem medo, sem ameaçinha. Não fica com ameaçinha na internet, não, que isso é coisa de fake, de gente que não existe de forma nenhuma, né? E eu fico feliz que você esteja ganhando um dinheirinho para fazer comentáriozinhos, essa coisa toda. Me parece que é 100, 150 por semana. Faça contato aí com o pessoal que é candidato, que de repente você pode arrumar, né, um dinheirinho extra. Lucas, faça seus agradecimentos. Prefeito, muito obrigado por ter aparecido aqui. Obrigado eu. Tá? Temos muitas pessoas aí no chat, algumas pessoas discutindo umas com as outras, mas eu acho que todo mundo... Não discuta não, gente. Discuta não. Enfim, muito obrigado por ter vindo. A gente espera o senhor uma próxima vez, tá bom? E que seja breve, beleza? Obrigado. Prefeito, tem um momento para fazer seus agradecimentos. Obrigado. Obrigado primeiro a Deus, obrigado pela oportunidade, na verdade. Agradecer às pessoas do bem, que são a grande maioria, as pessoas que gostam realmente de Prudente, na verdade, e dizer, né, que aos covardes do teclado, na verdade, infelizmente dá pena, realmente dá dó, na verdade, e que eu continuarei no enfrentamento, continuarei de cabeça erguida, de pé, porque eu sei de onde eu venho. Eu sei de onde eu venho. Eu sei quem realmente me colocou nesse lugar, tá certo? E tem muita história aí para acontecer ainda, viu? Pode esperar que tem... Sabe aquele período que se usou as máscaras, né? Tem alguns ainda com máscaras, mas vão cair. Pode ter certeza disso, tá? E eu tenho um amor pela minha cidade grandioso. Fiz tudo com muito respeito, com tudo muito carinho, procuro fazer todos os dias o melhor. Acordar para fazer o melhor. Só desculpe, né? Muitas vezes eu não tenho, né, o romarinho para dar, o espetinho para dar, certo? E outras situações, de forma nenhuma, tá certo? Mas a gente está aí nesse caminho. Vida que segue e a gente se encontra. E querendo conversar com a gente, fazer a reivindicação, conversar com respeito, dar ideias para a cidade, tem um cara aqui que está sempre pronto a ouvir. Show Obrigado. de bola. Nossos agradecimentos ao senhor prefeito Ed Thomas, que se propôs vir aqui. Foi de grande valia. Eu agradeço a você que colocou sua pergunta no chat, você que também colocou sua pergunta na nossa página do podcast. Acompanhe lá, tá? Nós vamos lançar cortes. Vai ter outras oportunidades que a gente vai trazer o Ed Thomas aqui pra gente bater um papo. Ele já se colocou à disposição. Todos os outros. Sim, nós vamos trazer os outros também, pré-candidatos que querem entrar até na Prefeitura de Prudente pra gente ouvir propostas, visões, para que a gente possa estar alinhado aí para o melhor de Prudente. Eu, Luan Santos, agradeço a você, um grande abraço, agradeço a todos os amigos que estão aqui nos bastidores acompanhando. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.